Fala pessoal, mais um almoço com o TF no ar, nosso segundo vídeo nesta segunda-feira, 26 de dezembro. E aí, como foi o seu Natal? Como que foi aí o seu dia? Você está sendo seu dia posterior ao Natal? Você está de folga nessa semana? Algumas empresas, elas dão aquela emendada, né? Na última semana do ano, outras não. Trabalho normal, como eu estou aqui. Já estou aqui no SBT, daqui a pouco SBT Esportes Rio, 1h30 da tarde, para todo o Brasil, através da internet, e para o estado do Rio, através ali do SBT local, né? Você tem ali na tua cidade o SBT, você pode assistir normalmente o SBT Esportes Rio. Galera, o Botafogo tá ali no mercado, não anunciou nenhuma contratação para o ano de 2023, e muitas perguntas elas estão acontecendo nas redes sociais, de, por exemplo, o John Textor tá quebrado. Comprou o Lyon e realmente agora ele não vai investir no Botafogo. Isso não pode acontecer. O Botafogo não tem como fazer investimentos para a temporada de 2023. Nossa, ferrou tudo. Vou explicar para vocês, vou conversar detalhadamente com vocês que estão falando isso. Se você tem algum amigo que está pensando assim, eu vou dar essa dica. Pega esse vídeo e já encaminhe no seu grupo do WhatsApp, já encaminhe diretamente para o seu parceiro. Primeira pergunta. O Botafogo está quebrado? O Textor largou o Botafogo depois que ele comprou o Lyon? Não. O problema, como já foi falado isso várias vezes, tanto aqui no canal e também em outros meios de comunicação, é de que o Botafogo está com problemas de fluxo de caixa. Em resumo, o dinheiro entra na conta no período diferente daquele que o Botafogo tem que pagar as suas contas. Um resumo bem grosseiro do que está acontecendo com o nosso clube. Devido a isso, os salários de dezembro eles não foram pagos, mas deve acontecer um aporte entre o final desse ano e início do ano que vem, e as contas deverão ser ajustadas. Então esse é o primeiro ponto. O Botafogo não está quebrado, o Botafogo não está duro, o John Textor não largou o Botafogo, o John Textor não perdeu a grana. Primeiro grande ponto é esse. Então, se você tem algum amiguinho que tem falado isso no teu grupo do WhatsApp, pode pegar esse vídeo e encaminhar para ele. Mas, TF, por que o Botafogo não contratou ninguém então, já que o problema não é o financeiro? Porque o Botafogo está sendo muito criterioso nas escolhas dos atletas. Você hoje não precisa sair atirando para todos os lados, como alguns clubes estão fazendo, porque precisam montar elenco. Já citei isso aqui semana passada e cito novamente. O Vasco precisa não montar um time de 11 jogadores. O Vasco precisa de contratar como a gente contratou o ano passado. A Baciada, o Grêmio a mesma coisa, Cruzeiro a mesma coisa, Bahia a mesma coisa. Esses clubes estão precisando contratar ali vários jogadores. Ah, TF, mas o Fluminense está aí, contratou 4 atletas. Contratou 4 carências que eles tinham no elenco. Eles vão disputar a Libertadores. Então o Fluminense teve ali que se reforçar bem rápido. Foi bem no mercado, contratou 4 jogadores. O Botafogo poderia já ter contratado algumas peças? Poderia. Não estou falando que está correto o Botafogo não ter contratado. Não, deveria ter contratado sim. Mas só que tem que, entre contratar por contratar e ser criterioso no mercado, eu prefiro a segunda opção. Ser criterioso para você evitar que tenha erros nas contratações. E se a gente para analisar, quais jogadores o Botafogo perdeu nesse momento? Júnior Santos, que o Glorioso não vai pagar os 3 milhões de dólares pedidos pelo Sunfresh Hiroshima, então ponta, vai voltar para a equipe japonesa, ou ser negociado por outra equipe, a não ser que o Sunfresh aceite emprestar o jogador novamente. Se acontecer essa situação, o Júnior Santos pode ficar no clube. E o Canu, que hoje é um reserva. O Botafogo perdeu esses 2 jogadores, apenas esses 2. O Glorioso não perdeu nenhum outro atleta. Do time titular, o Júnior Santos. Se você pega ali o time titular hoje, com o Lucas Perry, Rafael, Adrielson Cuesta, e na lateral esquerda você tem o Marçal, Tietê, Gabriel Pires, Lucas Fernandes. Na ponta, que é o lugar do Júnior Santos, você pode colocar o Vitor Sá, Jefinho e Tiquinho. Botafogo, se tivesse que jogar amanhã, nós já temos um time titular. Aí você vai para o time reserva. O Gatito está machucado, então você teria ali o Douglas Borges, Douglas Borges, Daniel Borges. Na zaga, Sampaio, ali
O Carly está em processo de renovação, então não dá para contar com o Carly, porque ele não tem contrato hoje com o Botafogo, mas deve renovar o seu vínculo. Mas você coloca algum dos meninos ali que precisam jogar, o Mezenga, Henrique Vermoude, entre outros, e na lateral esquerda você tem que contratar um jogador, porque você não, senão você teria que colocar o Hugo, mas colocando ali. Então, ali você já viu que precisa de algumas soluções. Você vai para o meio campo, tem Patrick de Paula, Marlon Freitas que está chegando, Danilo Barbosa, você tem outras possibilidades. Até, mas a gente não tem meio armador. Mas vocês pararam para pensar que o Eduardo, com a sinalização que o Botafogo tem de colocar o seu time titular apenas em fevereiro para março, ele vai ficar fora de 2 ou 3 partidas no máximo, devido à sua lesão, que ele passou até por uma cirurgia. O tempo de ausência dentro de jogo do Eduardo não será tão grande. Isso também é um ponto positivo. Nas extremas, você tem o Luiz Henrique, Gustavo Sauer, jogadores que ainda não puderam jogar bem com a nossa camisa. No comando de ataque, você precisa sim de um centroavante. Repararam que as lacunas do Botafogo hoje são no banco, não são no time titular. Talvez você possa imaginar, precisa de um ponta-direita. Você tem o Vitor Sá, que é um jogador interessante. Então, antes que a galera fique propagando fake news, fique propagando algumas coisas de que o John Textor tá duro, o John Textor largou, o Botafogo não largou. Para o projeto Lyon, o Botafogo é importantíssimo, até mesmo por causa de você encontrar jogadores da América do Sul e antes talvez deles irem para a Europa, serem testados no Botafogo, inclusive joias do futebol brasileiro. Eles podem chegar no Botafogo antes de ir para o futebol europeu. É muito importante para a Eagle Football o Botafogo. É um problema de fluxo de caixa, que repito, que eu já falei algumas vezes aqui no canal. O Botafogo, ele não pode e não tem mais que ter problemas de salários atrasados. Espero que seja a última vez que a gente comente sobre isso, que a partir de 2023, né, o Botafogo tendo os recebimentos do patrocínio, que vai ser o maior patrocínio master da nossa história, que deve ser anunciado no começo de 2023, e você tendo também algumas outras situações financeiras sendo resolvidas dentro do Botafogo, com o aumento de shows no estádio Newton Santos, então você consegue arrecadar bem mais, e o clube começar a funcionar com recursos próprios, e o investimento do Textor sendo em algo pontual, como CT, contratações de jogadores específicos, não sendo para o clube rodar como foi esse ano, a tendência é que a gente não tenha mais problemas com fluxo de caixa. O Botafogo vai ter caixa para operar. Hoje é algo que o Botafogo não tem. Então, meus amigos, o Textor não está duro, o Textor não quebrou, o Textor parou de ligar para o Botafogo, não parou de ligar para o Botafogo. Então, assim, antes que a galera continue propagando fake news, não entrem nessa, não embarquem nessa. É um problema chato, sério, mas que, se Deus quiser, em 2023, tudo isso será resolvido. Tamo juntos. Esse aqui foi mais um Almoço com o TF. Lá pelas 9 estarei de volta com o nosso Noite Alvinegra. Hoje vou gravar 2 resenhas lá no Resenha com o TF, com o ator Thierry Figueira e também com o comentarista Conrado Santana. A do Conrado Santana vai entrar amanhã, às 8 horas, e a do Thierry Figueira na quarta-feira, às 8 horas. Então, aguardem, porque teremos várias resenhas lá no canal, as 2 últimas resenhas do ano e, claro, os 3 conteúdos aqui. Assistam, aqui não, aqui assistam, aqui, tá aqui, vai aqui. Mais 2 vídeos aqui no canal. E se você estiver vendo antes de 1h30, entre lá no SBT Esportes Rio. Se você quiser acompanhar pela internet, tem lá no site do SBT. Daqui a pouco o programa entra ao vivo. Se você quiser depois ver o tape, também estará lá. Vocês também tem vir pelo canal do TF. Tamo junto, valeu, fui.